em 2026 você acredita que indicação sustenta o crescimento de uma oficina, provavelmente esse vídeo vai te incomodar. Enquanto muitas oficinas dependem de indicação, outros donos de oficina estão crescendo, faturando centenas de milhares de reais por mês com previsibilidade. E não é porque eles são os melhores mecânicos, é porque eles entenderam uma coisa que a maioria ignora. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro, você depende de indicação? Segundo, existe alguns dias que a tua oficina tá lotada e as outras parece que alguém fechou a torneira? Ou você até talvez contratou uma agência de marketing que prometeu explodir as tuas vendas no teu Instagram, mas ela nem sabia a diferença de uma troca de óleo do câmbio automático para uma troca de óleo do motor, a diferença de um centro automotivo para uma oficina, ou seja, zero especialidade no teu segmento. Uma quarta pergunta para você é se você ainda acha que postar 3 vezes por semana no teu feed do Instagram é fazer marketing. Existe uma mentira no mercado automotivo que foi disseminada por muitos anos, que é você acreditar que bastava ter um bom serviço, uma boa entrega, ter ali um serviço de qualidade no elevador, que você cresceria no boca a boca e na indicação. E isso até funcionava, quando poucas oficinas existiam. Quando ninguém pesquisava oficina no Google, quando ninguém pesquisava oficina no Instagram, isso era bom e isso funcionava. Mas agora o mercado mudou. Hoje o cliente pesquisa, ele compara uma oficina com a outra, um perfil de uma oficina com a outra. Ele vê a estrutura digital dessa oficina, para colocar dentro dela um bem muito precioso para ele, que muitas vezes custa 100 mil, 120 mil, 150 mil reais, que é o veículo dele. Ou seja, você está disputando atenção antes de disputar serviço. E é exatamente por isso que nós passamos os últimos anos estudando apenas um mercado, que é o mercado automotivo. Enquanto muitas outras empresas se preocupam com vários segmentos, como uma açaiteria, uma pizzaria, médicos, clínicas, nós nos preocupamos com um único fator: o que faz uma oficina crescer. Hoje trabalhamos todos os dias com centenas de empresas do setor automotivo, dentre elas centro automotivo, oficina, funilaria e pintura, estética automotiva, oficinas especializadas na linha Premium, oficinas monomarca, Jeep, Stellantis. Depois de acompanhar centenas dessas empresas, nós descobrimos um padrão. As oficinas que mais crescem fazem exatamente as mesmas coisas, e as que menos crescem também. E foi por isso que nós criamos um método que é disseminado em 4 alavancas. Porque uma oficina não cresce quando ela só investe dinheiro em anúncios. Ela cresce quando 4 áreas estão trabalhando juntas: autoridade, demanda, conversão e fidelização. Se alguma delas quebra, toda a empresa fica deficiente. Você pode gerar 1000 oportunidades de venda, mas se a tua conversão não for boa, você não vai vender. Você pode até vender bem, mas se você não está gerando fidelização para retorno na tua oficina, daqui a 6 meses, 4 meses para uma nova revisão, você vai ter que levantar a tua empresa todo santo mês. Você pode ser também excelente tecnicamente, mas se ninguém conhece a tua oficina, ninguém compra. É por isso que oficinas diferentes, em cidades diferentes, com equipes diferentes, conseguem crescer com o mesmo método. Porque aí o crescimento deixa de ser sorte e passa a ser processo. E existe uma outra coisa que nós percebemos: a maioria dos donos de oficina não consegue responder uma pergunta simples: quanto que você precisa investir para colocar mais 10 carros novos particulares no teu pátio por semana? A resposta normalmente é: não faço ideia. E isso mostra que essa empresa está crescendo no escuro. Ela não tem previsibilidade. Foi exatamente pensando nisso que a gente desenvolveu a nossa engenharia do crescimento, que é uma forma de transformar marketing de uma oficina em vendas. Você sabe exatamente quanto que você vai investir, quantas oportunidades de venda que vão chegar, quantos novos carros irão para o teu pátio, quantas vendas você vai fazer e, em cima dessas vendas, qual será a nova receita projetada. Dessa forma, você para de ficar torcendo para ter um mês bom. É exatamente aí que as agências erram. Elas constroem posts, nós construímos operações. Elas falam de curtidas, like, visualização. Nós falamos de carros no pátio. Elas mostram alcance, nós mostramos o faturamento. Elas comemoram visualização ou viralizações de vídeo. Nós comemoramos placas de 100, 200, 500, 1 milhão entregues para os nossos clientes, que representam o que nós adicionamos no caixa deles. Porque no fim do dia, nenhum dono de oficina paga boleto com curtida. E agora você pode estar se perguntando: isso tudo é muito lindo, mas será que funciona para oficinas de verdade? Agora eu vou deixar os nossos clientes falarem por mim. Esse aqui é o Danilo. Ele já tinha contratado outras agências genéricas para trabalhar o marketing dele, e o resultado é que foi ineficaz. Ele investiu dinheiro, gastou muito e só teve dor de cabeça. Após então contratar os nossos serviços, ele conseguiu aumentar sua receita em 104 mil reais. Detalhe, essa receita ela veio totalmente direta da nossa metodologia.
sem contar o que ele já fazia organicamente, com a fachada, tempo de mercado e a indicação que já rolava dentro da sua oficina. Tudo isso em apenas 3 meses. E esse aqui é o Júnior Amorim. Ele já tinha contratado agências, inclusive das mais caras do mercado inteiro, mas agências genéricas, que não trabalhavam focados no mercado automotivo. E nisso, ele tinha dor de cabeça, era muita gente no grupo de WhatsApp desses projetos, mas sem resultado eficiente. A gente então pegou esse projeto dele e depois de 1 ano de parceria, a gente conseguiu adicionar 1 milhão faturados a mais somente com a nossa metodologia. A gente decidiu realmente entrar com a dupla do Traco, né, com a Luri, e graças a Deus a gente tem aumentado nosso faturamento, assim, já chegou a triplicar. Legal. A gente tá fazendo essa estrutura, maquinário, elevadores novos. Elevador, piso industrial. Já essa aqui é a Fernanda. Ela conta a história de uma oficina que estava começando. A gente pegou eles exatamente prematuros, poucos meses de operação. Ela tinha gastado muito dinheiro em toda uma estrutura física, elevadores, maquinário, mas o faturamento não acompanhava essa estrutura. Em menos de 2 meses, a gente conseguiu tirar ela de um faturamento mensal de 50 mil reais para um faturamento de 100 mil reais por mês. Então, falando um pouco da experiência que a gente está tendo nesse momento com o tráfego pago, eu queria explicar de onde surgiu essa necessidade. Nós abrimos a empresa com uma estrutura diferenciada, com um atendimento diferenciado, mas a gente tinha a certeza de que a nossa estratégia não podia ser menor que a nossa estrutura, né, que precisava ser coerente. Então, daí surgiu a necessidade de a gente publicar, né, fazer tráfego pago, para que mais pessoas tivessem acesso à informação que nós existíamos, que nós tínhamos uma estrutura bacana, que nós tínhamos um atendimento de excelência, e aí a gente precisava aumentar essa quantidade de clientes novos chegando dentro da nossa empresa. Daí eu conversei com alguns gestores do mercado e cheguei no Samuel, né, a gente fez uma reunião online, ele me passou muita segurança, me mostrou os processos da empresa, e isso me fez decidir por escolher, né, a dupla do tráfego, até porque eu já era seguidora de muito tempo, né? E a gente começou a fazer esse trabalho junto, e falando de números, a gente pode dizer que aí em menos de 2 meses de trabalho, de desenvolvimento, né, a gente está aí com praticamente o dobro do faturamento, e isso está sendo muito satisfatório. Então, se você ainda não investe em tráfego pago, não pense 2 vezes, tá? Seu negócio tem que estar na internet e numa estratégia qualificada de qualidade. Eu quero te apresentar também um vídeo de um dos nossos parceiros, o Trevisan. Dá uma olhada nesse feedback sensacional. Nós temos aqui, ó, o resultado, pessoal, de quando nós começamos a nossa operação em março aqui, ó. Nós começamos no resultado aqui de 25 mil, aí em abril, 17, em maio, 22, em junho nós fizemos a parceria com a Luri, foi para 32, em julho chegamos a 98.700 de faturamento. Agora nós vamos ver agosto está começando ainda, né? Então, mas esse é o resultado que nós tivemos na nossa evolução aqui. De junho, com a Luri, já estamos chegando aqui nesse resultado, né, de 98 mil em julho, e vamos ver se a gente bate ali os 120 mil em agosto. E esse aqui é o Valber, onde eu entreguei pessoalmente essa placa de 250 mil faturados a mais para nossa estratégia. Detalhe, quando eu fiz essa entrega da placa, ele já estava expandindo para uma outra unidade, isso mostra a eficiência do nosso crescimento. Cara, é assim, sendo bem sincero, no começo eu fiquei com total dúvida, com medo, por conta que eu nunca tinha feito investimento em questão de tráfego pago, algo do tipo. E a prova é isso aí, tá? E o resultado chegou, realmente é real, e vamos pra cima, é só aumentar esse investimento e o faturamento também. Além disso, a gente tem também o pessoal da Stage 7, que quando eles nos contrataram, no primeiro mês, eles tiveram um mês adaptativo, no segundo mês, no terceiro mês, eles falaram pra gente pessoalmente que já não dava mais pra viver sem a Luri Digital. Então a gente foi pessoalmente em Curitiba, pegamos um avião, nos encontramos com eles na Alto Par, um evento que provavelmente você conhece, entregamos essa placa de 500 mil faturados a mais no período curtíssimo de 6 meses, trabalhando com a metodologia da Luri Digital. Sabe o que esses empresários têm em comum? Eles não têm a mesma oficina, eles não estão na mesma cidade, eles não têm a mesma equipe, eles provavelmente trabalham com algumas linhas diferentes, especialidades diferentes, mas todos eles têm em comum a mesma metodologia, a mesma estratégia, o mesmo sistema de novos carros no pátio. A oficina deixa de depender da sorte quando começa a trabalhar com um método que funciona. Mas você pode pensar, isso são apenas alguns clientes, mas todos os dias nós recebemos nos nossos grupos esse tipo de feedback. Nova meta atingida, temos o nosso recorde de faturamento, alcançamos a nossa meta que era tão difícil ser alcançada antes de vocês. Essas mensagens não foram separadas ou escritas para uma propaganda. Elas contam a vida real de um dono de oficina que está trabalhando com a metodologia que funciona. Hoje nós temos mais de 400 oficinas ativas na nossa carteira de clientes. Somos a maior da América Latina em quantidade de lastro de mercado, quantidade de oficinas ativas, metodologia e faturamento entregue nas mãos dos nossos clientes e anos de experiência especializada dentro do setor automotivo. Se você chegou até aqui, provavelmente você viu que a sua oficina pode crescer muito mais. E a pergunta que eu te faço, você vai continuar dependendo da sorte? Você vai aderir a um sistema que entrega resultado para centenas de oficinas todos os meses. Após tocar no botão abaixo e preencher a tua aplicação, nosso time vai entrar em contato contigo para você fazer parte da maior assessoria de marketing e vendas para oficinas da América Latina.